Vamos agora falar do rádio Alcatel Lucid, também conhecido como Nova. É um rádio slim, um rádio muito novo, começou a entrar agora no nosso mercado, no nosso cliente. Muito versátil também, muito simples, muito bom de trabalhar. Ele é composto de duas entradas, nesse modelo Slim DMR5000 2SL, duas entradas para as ODUs. Ele não usa cabo de FI, ele usa cabo para trançada especial, né? Quem faz toda a modulação e demodulação é a Audio lá em cima. Ele só manda para lá alimentação e dados. Temos ainda 4 portas para serviço, 2 Ethernet e 2 GB Ethernet. Temos também a entrada aqui para flashcard. Essa entrada é muito importante para a manutenção, porque quando um rádio dá defeito, que toda a placa é embarcada, a gente troca a placa inteira ou troca o rádio inteiro, você vai tirar o cartão do rádio com defeito, instala um novo, coloca a flashcard, ele já sobe configurado. Temos também as portas de E1, são 16 E1s que você pode instalar no equipamento, e a porta de comunicação. Essa porta é a porta que nós vamos utilizar para acessar o rádio e executar as configurações. E 2 entradas de alimentação DC menos 48 volts. Tem um rangezinho de tolerância de 38 a 57 volts, mas a gente trabalha com menos 48. Vamos até a pasta onde estão os arquivos, né, que eu utilizarei para instalar. A chave da pasta tem esse íconezinho de A de Alcatel com Start, 2 cliques e executar. Não tem muito o que fazer, é só avançar e next até concluir. Também é rápido, não demora muito e não tem nada que configurar, ao contrário de outros aplicativos e outros rádios. Tá? É só instalar e rodar. Quando ele acaba de copiar os arquivos, ele abre essa janelinha aqui, tá? Essa janelinha aqui, ele me pergunta que equipamentos eu vou conectar. Como eu quero conectar a todos, então eu vou em configurações, sets, e peço para ele copiar todos os plugins desses rádios para essa pasta, tá? Ele vai fazer uma cópia local do WebML para cá. Abrir uma outra caixinha aqui, está informando que vai salvar nesse caminho, nessa pasta, os arquivos. Ok. Tá, aqui como você quer salvar? Eu vou escolher todos, tá? Clica em todos, para ele acessar todos os equipamentos possíveis e manda copiar. Esse processo demora um pouquinho. Ok, após a carga e cópia dos plugins para a pasta, né? Só ele copiou completamente sem erros, ok? Você pergunta, você quer criar os atalhos no desktop? Ok, sim. Aqui eu posso fechar. Perceba que ele criou os atalhos para acesso. Para acessar o rádio, precisamos somente de um cabo Ethernet, cabo clipado J45, pode ser um cabo cross, sem nenhum problema. Espeta na placa de rádio e no rádio. O grande detalhe é que quando você for acessar o rádio, é interessante que você desabilite seu Wi-Fi, porque pode causar algum tipo de conflito para acessar.
você pode colocar em modo avião ou desligado. E tem que configurar a placa para solicitar o DHCP automático. Você não configura nenhum IP lá. Né? Esse IP quem vai fornecer é o servidor DHCP do rádio. Tá? Isso é muito importante. Feito isso, não tem muito mistério. O ícone de acesso ao rádio é esse aqui, o Web EML, tá? EML. Dois cliques nele. Ele vai abrir um servidorzinho aqui, mas servidor não sei qual a utilidade dele, nunca utilizei e a princípio com quem eu converso não precisa utilizar, você pode minimizar. Aqui ele dá um resumo da minha placa de rede, tá? Aqui teria que estar 10.0.0.0.0, tá? Como eu estou na rede DCN da TIM, que é o ação rádio remoto, então eu tive que colocar o IP da minha máquina, tá? Mas aqui tem que ser 0.0.0.0. Dá um OK, criação informativo, OK. Quando você estiver no rádio localmente, esse IP será o IP padrão para acessar o rádio, tá? Então é só dar um OK e aqui aparecerá o nome do rádio. Como eu informei agora há pouco, eu estou na rede DCN da TIM, então eu precisarei colocar o IP válido de um rádio 212.223.252 e vou dar um OK, tá? A próxima tela ele pede que eu coloque o login name, que é o inicial em inglês, quer dizer que é initial, tudo minúsculo, e o password é admin, tudo minúsculo e junto. Feito isso, agora sim, perceba que ele já me colocou aqui o nome do site, ele já enxergou o site e já está dentro do rádio, tá? Aqui me confirma. Eu dou um show e vai abrir para mim uma outra tela onde vai mostrar para mim o rádio. Aqui é uma informação de cuidado, tará, aceita. Ele vai carregar agora as configurações do rádio, o layout. Perceba, é rápido, não demora. Pronto, e agora sim eu estou no rádio, tá? Esse rádio, a nomenclatura dele é MWE, RN, SLPW, PW21, lá só tem um 4G, T1 que é a terminação do rádio, NO é NEO0, né? Acredito que seja essa nomenclatura. E aqui tem o layout, tá? Esse rádio aqui é um de 8 slots, é um MSS8, tá? Eu também poderia ter um MSS1, que é aquele mais fininho, mas a parte de configuração é muito parecida, é similar, então a gente pode trabalhar em cima desse mesmo, que inclusive é um pouco mais complexo, né? Um pouco maior. Eu tenho aqui 8 slots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os slots 1 e 2 são para a placa de controle principal e o backup de proteção, caso a placa principal falhe. Eu tenho aqui no slot 3 a placa de serviços Ethernet e IFI de radiofrequência, e tenho no slot 7 minha placa de E1s, são os tributários do rádio, por assim dizer. Tenho também aqui a placa de fãs, né? E os outros slots estão vários. Então vamos começar pela placa de FI, né? Perceba que quando eu clico nela, automaticamente já me mostra aqui em cima os slots 31 e 32, que são as ODU1 e ODU2. Ambas estão plugadas na posição 1 e 2 de controle da placa de transmissão, que é a placa EAS-V2, tá? Esse modelo dessa placa. Essa placa é interessante, ela possui 4 conexões de LAN para RF também e mais 4 LANs de serviço puramente LAN, Ethernet, tá? Essas 4 posições, elas tanto servem para Ethernet como alimentação da ODU, ou pode também ser usado só como serviço Ethernet, tá? Isso aí você configura no rádio. Isso é muito interessante porque se você mandar para a ODU dados via Ethernet e alimentação DC por essa posição LAN,
você só pode trafegar até 100 mega, tá? 100 mega. Caso você queira uma banda maior de transmissão, eu posso alimentar a minha AUDU com menos 48 com a placa auxiliar, e aí eu utilizo essa porta só para mandar dados Ethernet. Aí eu posso chegar a 1 GB por porta. Aí isso é muito interessante, caso eu precise de muito mais banda, né? Os serviços das ODUs eu posso acessar tanto por aqui como por aqui, clicando 2 vezes na placa, tá? Vamos clicar, ela vai abrir uma outra telinha. Perceba, essa telinha corresponde a SV2, ok? E aí eu tenho aqui o slot, né? Ethernet 3 e 4 estão disponíveis. Perceba que eu falei que ele trabalha até com 100 MB o duplex, porque ele subentende que eu posso usar a alimentação, tá? E aí eu posso clicar em uma e configurar. Ok, percebam que estão disponíveis as portas 3 e 4, porque as portas 1 e 2 eu já utilizei para as conexões 3.1 e 3.2, tá? Então aqui eu configurando deve sair daqui. Eu posso usar essas portas como serviço Ethernet, como eu disse anteriormente. Também, né? Aqui eu configuro a velocidade, boto uma labelzinha informando o que é, tipo LAN, 3G, RN, alguma coisa e assim por diante. Configuro auto-negociação, controle de fluxo e assim por diante. Nada excepcional, tá? Power Source. O Power Source é interessante, é justamente onde eu configuro a minha saída 1, 2, 3 e 4 para se ela vai ser somente transmissão de dados ou também alimentação DC para a unidade. Quando ela está na terminação PFOE, quer dizer Power Force e Ethernet, ou seja, 2 serviços de alimentação, né, e dados Ethernet, tá? Aqui o protocolo que ele vai utilizar, a configuração é feita daqui dessa forma, né? Se eu desabilitar essa porta 1, ele para de alimentar, mandar tensão DC, e aí eu vou ter que usar uma alimentação auxiliar, uma placa de serviço de alimentação DC. Não é nosso caso, vamos manter. Então aqui a interface OnDLAN está alimentada com DC e mandando serviço Ethernet de dados, né, para trafegar os dados. Não tem alarme presente, posição 1, 2, 3 e 4 estão desabilitadas, não tem nenhum serviço nela, né? Então o Power Source serve para isso. 3.1 é a minha configuração, né? Aqui eu faço a parte de configuração do meu enlace, né? Aqui eu coloco minha modulação, se adaptativa, né? O espaçamento, o tipo de modulação, as opções de standard, SDX, SDH, isso aqui não é tão importante, as modulações suportadas. E aqui o que é mais importante para mim são as frequências do meu enlace, né? Essas frequências são fornecidas pelo cliente. Você insere essas informações para que o tráfego se estabeleça, né? Aqui o TX Power, né? Eu vou dizer em quanto ele vai trafegar. E 3.2 idem, né? Aqui nas posições eu posso também configurar alguns dos parâmetros conforme o cliente peça, ou seja necessário. Tem também a parte de manutenção. Essa parte é interessante porque aqui eu posso trabalhar para diagnosticar algumas falhas. Por exemplo, eu posso executar um loop, né, um loop interno ou um loop externo, né, na transmissão, sendo que eu posso colocar um timer para esse loop ter um tempo de duração. Não vou utilizar agora porque o enlace está no ar. Tem também a parte de desligar a transmissão. Ambos os casos servem para diagnosticar problemas de ODU e também problemas de interferência.
Eu, por exemplo, posso abrir a tela de medição de sinal. Esse rádio me possibilita ver simultaneamente a transmissão e recepção das duas ODUs do enlace, a ponta A e ponta B. Então eu posso, de repente, executar um loop ou colocar ele em mudo, a minha transmissão, por um certo tempo, e observar se na recepção do outro lado o nível vai cair ou não. Caso não caia, obviamente haverá algum tipo de interferência ou intercorrência. Aqui me mostra a temperatura ambiente da ODU, 32 graus, alimentação em tensão, volts contínua, 52,5, a corrente atual da ODU, menos de 1 ampere, e a potência em watts consumida pela ODU. Tá? Aqui eu posso habilitar uma tensão, uma subtensão, a tensão baixa da ODU, para gerar um alarme caso deseje. Nesse caso não está marcado. Tá? Então essa parte aqui é de configuração, de manutenção, para eu fazer alguns testes e diagnosticar alguma falha, tipo interferência, ODU, cabo trançado. Um grande detalhe importante falar é que o cabo de conexão entre a IDU e a ODU é par trançado, tá? É cross connection, cabo cross. Outro cabo não funciona de maneira correta. Ainda na ODU eu posso gerar a minha medição de nível de sinal, Eu vou em Measurements, Aqui eu clico no canal 1, que seria como fosse a ODU 1 ou a Ethernet 1. E aí eu mando startar. Tem aqui algumas informações que são informações para geração do gráfico que a gente vai ver, tá? Esse gráfico está para 7 dias. Vamos colocar para 0 dia e para ele fazer uma medição a cada 2 minutos, Então o gráfico vai ser de 2 minutos, o espaçamento dele, o tempo total dele, o eixo do X. E ele vai me gerar uma medição a cada 2 segundos. Então a cada 2 segundos ele vai fazer uma leitura. E o gráfico total deve durar 2 minutos. Vou dar um start. E está aqui o meu gráfico. E aqui a minha medição, como eu havia informado há bem pouco tempo. Percebam que aqui a cada 2 segundos, uma linha que é do eixo dos Y vai dar um passinho para a esquerda, a cada 2 segundos. E aí vai me gerando um gráficozinho aqui com informações. Nessa janelinha ao lado, eu tenho a transmissão local, o meu TX no rádio que eu estou conectado, e tenho o TX da ponta B, do meu enlace remoto. Tá? Aqui é a transmissão dele. Perceba que está 13 dBm, ele me dá a leitura máxima que ele mediu, que ele verificou em um espaço de tempo, de um dia, por exemplo. Tenho a minha potência nesse instante e a mínima que ele aconteceu num tempo, tipo de um dia, 7 dias. Então, o máximo que ele aconteceu num dia, ele me dá o mínimo e a medição atual, instantânea. Da mesma forma, na ponta B. Também temos a recepção local, a medição máxima, a mínima e a atual, instantânea, e também a da ponta B. Essas mesmas medições são jogadas aqui no meu gráfico, com as mesmas cores. Perceba que aqui eu tenho o meu TX e aqui o meu RX. O meu TX, uma linha se sobrepõe à outra em 13 dB, porque estão dando a mesma potência de saída, 13 dB. Já a minha potência de recepção local em relação à remota, perceba que tem aproximadamente meio dB de diferença, então isso também se reflete no gráfico. O vermelhinho está um pouco acima do verde, porque o vermelhinho está um pouco melhor que o verde. Tá? Essa informação é interessante para a gente ter algum diagnóstico. Nesse caso, a gente, para detectar uma interferência, intercorrência no enlace, nas ODU, é quando a gente pode fazer um loop de RF ou colocar a minha transmissão, por exemplo, no mudo, em mudo, mute. E aí, se eu coloco ela com 0 dBm mudo, obviamente o meu RX remoto tem que ir para 99, que é o pior caso. Se ele não for para menos 99, então implica dizer que há sim uma interferência ou algum problema no enlace ou em alguma ODU, possivelmente a remota, já que eu não mandei transmissão e ela continua lendo alguma coisa, ok?
Essa é a parte de medição. Essas medições são muito importantes para a gente gerar um diagnóstico, né? E caso eu queira criar um relatório com as informações, ele vai gerar um arquivozinho, vai jogar numa pastazinha lá com essas informações, num arquivo TXT, para a gente de repente analisar posteriormente, fazer uma preventiva ou mandar para o cliente caso ele solicite, né? É só clicar em selecionar e ler o arquivo, né? Carregar o arquivo. Ok? Então essa parte da placa de serviço e transmissão RF está pronta. Vamos para outras configurações. Bom, um serviço muito interessante para a gente executar em campo são as Cross Connection, né? E EUNs e tributários, né? Esse rádio em particular ele não tem nenhum tributário porque ele só serve para um 4G, ele só usa uma porta Ethernet, né? Nesse momento ele não tem nenhuma conexão de EUNs, né? Apenas uma legzinha, uma VLAN que aponta para o rádio remoto. Proteção da parte de controle. O SOT 1 é o controle principal, a placa de controle, e no SOT 2 a placa escrava que fica em stand-by. Aqui um resumo do rádio, a parte de EDU, ADU, e aqui a parte de equipamentos que nós estamos vendo. Mas bem, aqui temos a parte de configurações da parte de serviço. Percebam que o SOT, a porta 1 está sendo usada para a transmissão, né? E a porta 2 também, porta 1 e porta 2. 3 e 4 estão livres, vazias. 5, 6, 7 e 8 também estão vazias. Aqui eu posso configurar o serviço que eu desejo, né? Pode ser SFP, MPT e assim por diante. Ok? Remoto, inventário remoto, parte number, informações de outros equipamentos, alarmes em um, e vamos agora criar cross, né? Para criar cross, o primeiro passo é criar o E1, tá? Então vamos dar 2 cliques na placa de tributários, na placa interface física PDH, vamos clicar em uma porta dessas e já me mostram todas as portas possíveis, tá? Essa placa tem 2 conectores de 16 E1, então tem um total de 32 E1s, todos desabilitados nesse momento. Para criar a porta, eu escolho a porta em que eu vou configurar, tributário 1, por exemplo, vou em configurações, settings, e aqui me mostra o layout da porta, como está ela, né? Então, primeiro eu posso colocar aqui um label. O label é um nome qualquer, por exemplo, ET999 do site Algar 1. Algar 01, tá? E vamos habilitar em Unframed, já que é um 2 MB em E1. Vamos dar um apply, ok. Agora eu tenho que criar um Flow ID. O Flow ID é o canal de comunicação entre uma ponta do enlace e o outro. O Flow ID que eu mando daqui para lá tem que ser o mesmo que chega lá, tá? É o tributário propriamente dito. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 101. Dá um apply, ok, ele configurou. É como se fosse o canal, né? Esse canal que sai tem que ser o mesmo que chega lá. Se eu colocar AET 999H1 no tributário, na porta 1, mas o Flow ID for diferente, ele não vai trafegar, tá? Então lá, se aqui eu estou saindo, eu posso até sair em outro canal, não tem problema, em outra porta, mas o Flow ID daqui tem que ser o mesmo de lá. Então eu posso pegar o tributário 1 daqui e jogar no tributário 2 de lá, mas o Flow ID é o que vai dizer que esse tributário é do site Algar 01. Ok, criado o meu E1, configurado, agora sim eu vou criar a minha cross, tá? Para criar a cross, eu venho até esse símbolozinho, percebe que aparece Go to Cross Connections, clicamos nele e aparece para mim o meu layout do rádio, tá? Eu tenho aqui minhas portas de serviço, né, de uma placa,
tenho a minha leg com minhas ODUs, tenho, esse aqui é da placa de serviço, tá? Da slot 7. Aqui as conexões da placa de transmissão que estão livres, 3 e 4, caso eu queira conectar mais alguma coisa, ODU. E aqui é a minha placa do slot 7, que é a minha placa de tributários, é um PDH. Então como é que a gente cria cross? É muito simples. Você clica em cima das ODUs, arrasta uma setinha até a placa de transmissão. Ok, eu estou criando um caminho, mas que caminho é esse? Quem vai trafegar nesse caminho? Aqui é como se fosse uma WAN, por exemplo. Então eu vou dizer que quem vai trafegar é a minha Low ID 101. Feito isso, criei minha cross entre a minha placa de tributários e minhas ODUs. Então eu estou jogando RF, um canal, a minha leg, ok? Ok. Posso fechar aqui, agora vem conexões. Cadê? Tem um refresh aqui. Eu acho que eu não salvei. Cross, realmente eu não salvei. Peço perdão, vamos fazer novamente. Criei para cá, dei um ok, mas eu tenho que dar um apply. Agora sim ele vai criar, posso fechar. E agora percebam, na aba Connections apareceu para mim o meu E1 do slot 7, porta 1, ET do site tal, entrada, saída indo para a minha leg de rádio, minhas ODUs, na leg 1. O controle Flow ID é o 101 e é um TDM, é um 2 MB, ok? Perfeito, está criado a minha Cross Connection. Para descriar, obviamente, nós vamos até as minhas conexões, onde estão criadas, clico em cima dela e aí vai me aparecer todos as minhas cross criadas, tá? Na minha WAN. Isso é só um caminho. Isso aqui é o caminho. Dentro desse caminho eu habilito os meus E1s. Como só tem um E1 criado, eu vou descriar esse E1. Ok. Apply. Close. Descriei a minha cross. A cross não existe mais. E aí eu vou lá para a minha porta E1. Da minha placa de transmissão. Equipamento. Placa de transmissão e vou descriar o meu E1. Posso apagar a label, apagar o Flow ID e basta somente colocar em Disable e Apply. Ok, feito, está desabilitado e não tem mais nenhum alarme no rádio referente a E1s. Outro serviço interessante para se criar são as VLANs, né? O íconezinho de VLAN é esse companheiro aqui. Go to VLAN Configurations. Ok. Aqui em VLAN Configurations, primeiro eu vou dizer que tipo de configuração, se é uma configuração global ou uma ponte, uma virtual bridge ou uma provider bridge. Normalmente é a provider bridge. Não sei bem explicar em que casos se usa cada um, mas sei que vem na documentação, o cliente fornece isso. Essa VLAN ID 1 é padrão, vem em todos os rádios. E para esse meu site eu tenho a VLAN 2031 que é para esse 4G SLPWPW21, 4G de Parnamirim. Essa VLAN 2031 é do 4G SL PWPW21 Parnamirim 21 4G. E a informação que ele me passa é essa, que a VLAN 2031, isso aqui é um label, a gente vai mostrar como é que faz, está criada da porta Ethernet 2 para o rádio, tá? Na leg 1. Leg 1 é o conjunto de ODUs, falaremos já sobre ela, tá? Então ele criou da porta 2 para cá, ou seja,
no slot 1, são os slots, slot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do rádio. No slot 1, na porta 2 de serviço da placa de controle, tá? Na placa de controle, vamos ver que placa é essa, por exemplo, seria essa placa, nesse conector aqui, né? Eu estou saindo com o cabo Ethernet para plugar no meu 4G. E essa VLAN está associada à minha ODU na leg 1. Tá? Leg 1 falaremos já sobre isso. Como criar uma VLAN? Bom, primeiro, new. E aqui na VLAN, primeiro eu coloco o modo da VLAN, pode ser por exemplo a 2032, que já que tem a 2031 ou 4000, por exemplo, não tem problema. VLAN name é do que se trata. Vamos colocar aqui 4G de Algar 01. É só um label, não interfere na configuração. E aqui eu vou dizer de onde para onde será criada essa VLAN. Eu posso ter de uma porta Ethernet para outra porta Ethernet. Posso colocar mais de uma porta Ethernet, né? Ou seja, vai criar praticamente um switch na placa, né? Em qualquer posição que eu colocar o 4G, o cabo Ethernet, vai mandar o meu sinal para ele, né? E aí eu digo que ele vai dessa porta Ethernet do slot 1 ou do slot 3, posições 3 e 4. Lembrem-se que nas portas 1 e 2 eu tenho transmissão FI e ODUs, e 3 e 4 estavam livres, então o slot 3 eu posso colocar também, tá? Mas eu vou colocar na minha porta de controle, porta 3 para a leg 1, que é a minha ODU, é a minha WAN, tá? Então, feito isso, está criada a minha VLAN do site 4G Algar 01, tá? Então eu teria que colocar lá um novo equipamento, possivelmente Nokia, uma NodeB, e essa NodeB eu jogaria um cabo Ethernet para a LAN número 3 no meu slot 01, que é a placa de controle. Criei a minha VLAN. Para descriar, basta deletar aqui embaixo. Ok, descriou sem maiores problemas. E assim descriamos uma VLAN. Tá? Falamos muito em leg agora há pouco tempo, e aqui podemos conversar sobre elas, né? A leg nada mais é que a união entre duas ODUs para tráfego, né? Tínhamos antigamente os enlaces compostos por exemplo, um enlace simples, 1 mais 0, onde tinha assim, somente um ODU trafegando dados. Caso ela apresentasse problemas, o enlace ficava fora do ar, fora de serviço. Tínhamos também os enlaces 1 mais 1, onde todo o tráfego era por apenas um ODU, e a outra ODU servia só de backup, de proteção. Caso a ODU 1 falhasse, a ODU 2 assumia todo o tráfego. E agora os slides mais novos têm uma nova configuração que me possibilita o aumento de banda de tráfego, né? É o tipo de enlace 2 mais 0, que aqui no Nokia ele conhece como leg. Como funciona o 2 mais 0? Né? Ele trafega dados, trafega RF, pelas duas ODUs, pelas duas simultaneamente, né? Uma trabalha numa frequência, a outra em outra frequência diferenciada, mas trafegam dados para o mesmo site, pela mesma antena, por sinal, né? Aqui é colocado um alimentador com fibra, se não me engano, pelo mesmo rádio. E aí do outro lado do mesmo jeito, eu vou ter duas ODUs com duas frequências diferentes, recebendo tráfego. O grande detalhe é que caso uma das duas falhe, a outra assume o tráfego da que deu problema, né? Isso é muito interessante. É óbvio, é claro, informar que as duas não podem estar saturadas, porque caso os dois enlaces, 2 mais 0, estejam no limite de tráfego e uma dê falha, apresente falha, a outra que assumir vai ter que reduzir os pacotes de dados dos dois enlaces para poder trafegar em um ODU só. Isso vai comprometer um pouco o tráfego de dados, mas o serviço vai permanecer no ar, né? Isso é muito interessante, isso é muito viável. Posso ter várias ODUs na mesma leg, tá? É só eu ir adicionando, né? Eu vou adicionando as ODUs e depois eu coloco na mesma leg. Não vamos entrar em detalhe nessa configuração, que
não é tão pertinente, é um pouco mais complexo, né? Vamos voltar ao que interessa realmente. Esse rádio, que é exatamente no site, que é a ponta final, por assim dizer, é o 4G PWPW21, ele é a ponta do enlace. Então, para ele entrar na gerência, basta que a gente venha em configurações, Network Configurations, e coloque o IP local. Tá? Esse é o IP dele. Pode ser dessa forma ou dessa outra forma. Olha, só aquela forma mesmo, tá? Perceba que aqui na configuração de rota estática não tem nenhuma configuração. Porém, para ele efetivamente entrar na gerência, é preciso que a outra ponta, que eu já abri aqui a tela, que é em outro site meu, que é PWPW15, eu configure o gateway, tá? Esse meu outro enlace eu tenho a configuração dele do IP, que vai ser final 251. O meu site ponta, que é o 21, é final 252. Esse é um ANSI 251. Isso também se faz necessário que eu coloque o IP do gateway, né? Eu venho aqui em rota estática, coloco aqui o IP e mando clicar, mando criar, tá? Não vou alterar aqui porque senão eu vou perder a minha conexão com o rádio, porque eu não estou localmente conectado nele, estou pela DCN. Se eu alterar aqui o IP do gateway, a minha conexão vai cair. Mas é simples, somente isso. Coloca o IP dos dois rádios e o rádio mais próximo, um salto antes da BSC, você coloca o gateway, tá? Nosso gateway aqui no final é 2235 do rádio PW15. Se eu for no PW21, ele não tem gateway configurado nele, tá? Porque o gateway dele é o próprio rádio, é a ODU, é o lag, tá? No nosso rádio 21, vamos verificar que não é o lag. O gateway é o IP do gateway, tá? Ok? Então, para colocar na gerência, então somente só isso. Esse rádio ele é bastante simples quando você passa a conhecer. Ele tem muitos serviços. E outro serviço muito interessante que a gente precisa utilizar é o de backup, né? Backup e Restore. Não tem que configurar nada especial, você vem simplesmente em Supervision, MIB Management, Backup. Né? Detalhe, para fazer backup ele vai fazer do rádio para o notebook. Para fazer um Restore, eu tenho que primeiro restaurar e depois ativar, tá? Vamos fazer o backup. FTP, ok. Ele vai me criar eu já tenho uma pasta criada, tá? Mas eu posso colocar em outro lugar, por exemplo. Vamos colocar no meu desktop, né? E o nome do site, PWPW15, só para efeito de teste. E vamos mandar ele salvar. O arquivo será salvo com o nome tal, você confirma ação, sim, yes. Perceba que ele está fazendo o backup do rádio para o notebook. Vamos deixar ele concluir e verificar se foi criado realmente. Ok, após a conclusão do backup, está aqui o meu arquivo, né, PW15. Acabei fazendo o backup do site errado, mas tudo bem. Ok, após a carga do backup, né, temos aqui o arquivo que foi criado. E você pode também carregar, né, Restore, FTP, vai perguntar onde está o arquivo. O nosso arquivo, no caso, está aqui, você escolhe ele, né, e envia, depois ativa. A gente não vai fazer porque pode gerar problema no rádio, tá? Mas o caminho é esse. Vou apagar aqui o arquivo para ficar com consciência.
E é isso. Backup, restore, executado.